Que a paz reine no teu lar, tubarão, e você descubra o valor da sua cristal. Quero deixar aqui uma reflexão, uma pequena reflexão, mas dentro disso eu quero ler um versículo que se encontra em Provérbios, e o versículo é o 12. Ele diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e pagam a pena. Às vezes você tem uma pedra preciosa, você tem alguém de preferência na sua vida que tem um valor que nem você sabe. E muitas das vezes você perde porque ninguém nunca te disse e você sozinho nunca conseguiu descobrir. Então, o intuito desse canal, principalmente sobre cada vídeo, é para ajudar você. Você pode deixar aí as suas perguntas e a gente vai tentar responder todas dentro do nosso pequeno conhecimento. Que na verdade o conhecimento de muitas pessoas às vezes vem por aquilo que ele estudou. Mas a maioria deles, e é um dos que eu respeito muito, é sobre aquilo que as pessoas viveram. Então, eu gosto muito de receber conselhos de pessoas mais velhas quando eu vejo uma pessoa com a cabecinha bem branca. Para mim é muito importante tomar conselhos dessas pessoas, porque o tempo de vida e a experiência dele trouxe para ele muito mais conhecimento do que o tempo de alguém que ficou numa sala de aula, sentado e aprendendo teorias. Uma coisa é você ter uma teoria de algo que você simplesmente buscou um conhecimento teórico dentro de estudos e de muitos outros assuntos. E outra coisa é você abrir os seus olhos dentro da experiência da vida de alguém. Tem uma pessoa bem até famosa, não vou citar o nome dele, mas ele sempre fala o seguinte: melhor você aprender com os erros dos outros do que com o seu. E quando você é avisado sobre algo, isso faz com que os teus olhos se abram, a não ser que você não queira. Mas se você quer, eu acredito que tudo pode acontecer uma mudança e um conselho e um aviso, você pode corrigir as suas rotas e fazer com que essa rota que em algum momento da sua vida, se ela foi para o lado errado através daquele conselho ou daquele aviso, você pode retornar à sua rota certa. E tudo isso pode melhorar. E o primeiro assunto que eu quero aqui junto com vocês abordar é a comunicação. A comunicação entre um casal, ela é muito importante. O cristal, ele é o mais sensível. O tubarão, ele já é mais feroz, ele já pensa mais, ele já está pronto para o ataque da sua presa. Já o cristal, ele tem que ser muito bem cuidado. Você tem que ter muito cuidado nas suas palavras. Eu quero falar rapidinho de uma experiência que foi vivida por mim poucos dias atrás. E ela me trouxe assim, um conhecimento que eu só pude abrir os olhos e entender isso um tempo depois, porque ninguém me avisou. Eu fiz uma viagem com o meu esposo e nesse retorno ele já não estava se sentindo muito bem. Só que ele me falou: olha, eu tô me sentindo fraco e tudo. E eu tentei cuidar dele dentro daquilo que ele estava me falando, somente de uma fraqueza. E eu imaginei, pode ser um esgotamento físico, então a gente vai tratar isso dentro desse esgotamento físico. E mulher, por ela ser o cristal e ela ser a parte mais frágil, ela é muito sensível. E a gente estava normal, começamos a brincar, né? E porque tínhamos separado aquele tempo para nós. E numa dessas brincadeiras, ele fez um comentário, e nesse comentário eu fiquei magoada. Foi uma coisa tão pequena. E eu nunca deixei passar. Eu sempre que eu me sentia de alguma forma magoada ou ofendida, eu rapidamente já me expressava, já falava para ele, e ele de uma forma muito assim sábia já consertava a sua situação e a vida seguia. E a gente esquecia. Só que justamente nessa situação nossa, eu não fiz isso. Eu não expliquei, eu não falei para ele que aquela palavra ou aquela forma dele ter colocado, aquilo havia me magoado. E continuamos seguindo a viagem e o meu esposo cada vez mais se sentindo mais mal, mais fraco. E eu, talvez por naquele momento não ter me comunicado com ele
e ele também não ter se comunicado comigo da forma certa, porque eu acabei me fechando um pouco, e ele, por se sentir mal, talvez percebendo que eu não tivesse 100% naquela hora, ele não quis dizer que, me explicar para mim a gravidade dos seus sintomas, a gravidade do seu cansaço, daquela fraqueza. Na verdade, ele já estava bem doente e a gente não percebeu isso, e a gente não correu, não conseguiu tratar isso antes por falta de comunicação. E quando no decorrer, quando as coisas foram piorando, e ele foi se sentindo mais mal, e o meu coração ainda trancado por um pequeno sentimento, a gente parou num local onde a gente sempre era acostumado a parar, e ali eu não entendi que ele parou, ele queria dar uma descansada. E eu queria que a gente ficasse junto, que a gente fosse almoçar junto. E ele pediu para, não, eu quero que você faça a comida hoje. E eu fiquei até ainda mais chateada. Eu falei, poxa, ele tá desprezando o momento que eu queria estar com ele, né? Mas eu também não estava conseguindo entender, por uma falta de comunicação, que aquele momento ele estava tentando repor as suas forças e as suas energias para a gente continuar. E eu me lembro que ele pegou 2 bombons para tentar fazer as pazes. E ali ele empurrou um bombonzinho para mim e eu no momento empurrei de volta dizendo para ele que as pazes não estavam feitas, e ele empurrou novamente para mim e me olhou de uma forma com tanto amor e tanto carinho que eu fiquei constrangida e recebi o bombom. Enfim, resumindo nesse momento essa parte dessa viagem, que ela ainda vai trazer muitos assuntos, porque foi uma viagem que eu aprendi muito. Mas, ou seja, se nós estivéssemos no começo, como a gente sempre estava acostumado a fazer, se nos comunicado e eu tivesse falado para ele, meu bem, eu não gostei da sua atitude e eu acho que você tem que maneirar suas palavras comigo ou me sentir mal, como eu sempre era acostumada a fazer e colocar tudo às claras. E se ele também tivesse dito para mim, meu amor, eu estou sentindo algo que eu nunca senti, vamos tentar parar e ver um médico o quanto antes. Mas a nossa falta de comunicação trouxe uma situação irreparável para a minha vida. Então eu decidi dividir isso com você, né? Você que fica muito tempo na estrada e você que às vezes fica muito tempo longe da sua esposa, até mesmo a esposa do marido. Esse distanciamento às vezes nos faz nos sentir um pouco estranho, embora nós sejamos uma carne só. Nós somos duas pessoas que ligadas se tornam uma pessoa. Porém, o tempo de estrada, o tempo de distância, isso acaba roubando um pouco da nossa intimidade. Então, hoje eu quero deixar esse vídeo como um aviso para você. Olha ao teu redor, deixa às vezes a tua dor ou o teu orgulho, ou até mesmo se você, o teu sentimento, seja ele qual for, se o teu sentimento em algum momento ele for de raiva, ou ele for de tristeza, ou ele for de decepção, mas que você consiga separar isso, deixar o teu sentimento um pouquinho de lado e olhar ao teu redor, olhar para o teu tubarão, olhar para a tua cristal, ver que além do sentimento que está no teu coração naquele momento, por aquela situação e por aquele momento, existe ali do teu lado alguém muito precioso que Deus colocou para você cuidar. E a melhor oportunidade é o hoje, a melhor oportunidade é o agora, porque o amanhã ele é desconhecido para nós.